no Google Sala de Aula e no YouTube. Bom, gente, então boa tarde. A gente vai voltar a falar sobre a relação entre indivíduo e sociedade na sociologia, especificamente na sociologia clássica. Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação para que vocês possam fazer esse acompanhamento. Na aula passada, eu falei de maneira geral que essa relação entre indivíduo e sociedade é uma relação que perpassa o pensamento sociológico, ora os sociólogos dando mais ênfase à liberdade individual, à capacidade do indivíduo em construir a sociedade, ora os sociólogos dando a entender que o indivíduo é coagido e ele é um grande produto da sociedade mais do que produtor dessa sociedade. E alguns tentam equilibrar essa dimensão, essa ênfase entre indivíduo e sociedade, falando que o indivíduo é criador da sociedade da mesma maneira, assim como ele é criado pela sociedade. E os sociólogos chamados clássicos, particularmente o Emile Durkheim, Max Weber e o Karl Marx, eles também estão inseridos nesse debate. Então, aula passada, eu fui falar sobre o Emile Durkheim, um sociólogo francês do século XIX, final do século XIX, início do século XX, e ele vai dar uma ênfase à sociedade como produtora do indivíduo, o indivíduo sendo coagido, ou seja, sendo forçado pela sociedade a agir da maneira como essa sociedade quer. E aí eu citei o exemplo da moda como uma maneira que não necessariamente é regido por leis, mas que a sociedade, por diversas vias, por diversos meios, inclusive de olhares, comentários e algumas situações que podem ser vistas como constrangedoras pelo indivíduo, os indivíduos tendem, nós indivíduos tendemos a nos vestir de acordo com os costumes. E esses costumes não necessariamente vão estar amparados por lei. Então, se a pessoa... É muito raro a gente ver alguém andando por aí de gravata borboleta sem camisa, porque, evidentemente, não faz parte da nossa moda andar de gravata com borboleta sem camisa aqui no Brasil, e acredito que em lugar nenhum do mundo, pelo menos não em plena luz do dia. Mas outros costumes que são comuns em alguns lugares, não são comuns no nosso país, por exemplo, de pessoas usando vestes longas, sem utilização de calças, turbantes, etc., são coisas que a gente não vê aqui no nosso país, mas é comum ser visto em outros lugares. Ou como a gente pode também notar, as mulheres usar véu, burca, etc., no Brasil não é comum, mas se você for em outros países vai ser mais comum. E aí, de uma certa maneira, a sociedade, a maneira como as pessoas se vestem, ela tem a ver com aquilo que a sociedade percebe, como a sociedade determina que elas devam agir. Outras coisas não tão diferentes, assim, por exemplo, a moda também impõe determinadas, e impõe muito entre aspas, isso que eu falo, porque a imposição da sociedade, o indivíduo pode se rebelar e não agir, né? Não se vestir de acordo com o que os ditames da moda colocam, né? Das regras de vestuários, os acordos tácitos sobre, ou seja, aquilo que não está na lei, mas que as pessoas, de certa maneira, compartilham entre si, elas podem se vestir da maneira que quiserem, mas elas vão ser alvo, às vezes, de comentários maldosos, de piadinhas, e vão evitar, né, esse tipo de constrangimento e situação. Para vocês verem como, a título de exemplo, um exemplo meio
irônico de como é que isso ocorre, lá vocês sabem que em alguns órgãos públicos é proibido as pessoas irem de bermuda, né? Então, se você for de bermuda, você não entra em determinado órgão público, no Congresso Nacional mesmo, vestido. E outra, até para você entrar no plenário, você tem que estar com camisa social e tudo. E mulheres podem ir de vestido, não pode ir de bermuda, né? Não pode ir de bermuda, mas podem ir de vestido, inclusive vestido acima do joelho. Mas não é em todo lugar que é permitido. E aí, lá no Rio de Janeiro, é muito quente, especialmente na época do verão. E entrou, como virou anedota, uma situação em que o cara fazia muito calor, o ar-condicionado da repartição dele não funcionava, ou não tinha, e estava fazendo lá seus 40 graus. E o cara estava indignado de ter que ir de calça, porque não podia usar short, bermuda ou outra forma, mas as mulheres podiam ir de saia, por exemplo, e ir de saia era mais fresco, né? E o camarada resolveu ir de saia, pegou a saia da esposa, eu acho que não era uma mini saia, né? Eu acho que era uma saia comprida, mas ele pegou a saia e foi para o trabalho de saia. O guarda olhou para ele e falou assim, porque ele já tinha barrado ele no dia anterior, porque ele tinha ido de bermuda. Aí o guarda olhou para ele e falou: bom, você não vai deixar eu entrar de saia? O guarda olhou, de acordo com o regulamento, você pode entrar de saia. E, enfim, entrou de saia, virou alvo de comentários, ele pôde trabalhar de saia, mas não podia trabalhar de bermuda. Mas a grande questão dessa anedota é mostrar que o cara foi ir trabalhar de saia, que é algo que poderia ser considerado normal em nossa sociedade, ou seja, que é um costume vestir de determinada maneira, se torna uma anedota, porque a sociedade meio que impõe ou coage, exerce aquilo que o Durkheim chama de coerção. E a pessoa que vive em sociedade, ela não escolhe a maneira como a moda vai existir. Então ela vai, aquilo ali é exterior a ela, né? Isso é uma característica daquilo que o Durkheim fala, que chama de fato social. Então, os fatos sociais, ou seja, aquilo que o sociólogo vai estudar, o objeto da sociologia, que é o fato social, ele é algo que faz parte do comportamento humano, e por isso é objeto de estudo da sociologia, mas não é qualquer comportamento humano. É um comportamento humano que é determinado por regras sociais e que tem algumas características, que são de coerção, ou seja, ela exerce alguma força coercitiva sobre as pessoas que devem agir de determinada maneira, podem ser por meio de questões legais, normativas, imposições, né, como prisão, enfim, algum tipo de punição prevista legalmente, mas podem ser outras coisas que são constrangedoras, que não são mais sutis do que uma regra determinada, né, não causadora de violência física, por exemplo, sobre a pessoa. Mas então você vai ter algum nível de coerção, para os fatos sociais exercem essa coerção, elas são gerais, no sentido que elas compõem um determinado costume, um determinado padrão de comportamento de um dado grupo social, seja uma sociedade grande, né, como um país, seja um grupo social em que vai ser analisado como uma escola, né, por exemplo. Então, ela é geral nesse universo que ela está sendo analisado, e ela é também exterior ao indivíduo. Por mais que os indivíduos criem, em certa medida, ou uma origem daquilo ali, indivíduos criaram, uma vez que ela ganhou o status de fato social, o indivíduo já não mais é responsável pela perpetuação desse fato social. Então, ele se torna exterior ao indivíduo. Então, o objeto do estudo da sociologia são os fatos sociais, que são coercitivos, exteriores e gerais. Essas são as 3 características básicas que vocês podem encontrar no livro didático. Bom, então você pode ver que o objeto da sociologia, enquanto fato social, é aquilo que se impõe ao indivíduo, basicamente, aquilo que coage o indivíduo. É a sociedade, é o peso da sociedade sobre o indivíduo. Isso é a visão, perspectiva do Emile Durkheim. Já o Max Weber,
ele vai dar ênfase a outro aspecto da sociedade, dessa relação entre indivíduo e sociedade, ele vai dar ênfase à esfera individual, tá? E como é que o indivíduo está presente na sociedade? Segundo Durkheim, é sobre um fato que vem sobre ele. Para o Weber, aquilo que é a maneira como o indivíduo está na sociedade. E o indivíduo está na sociedade, é percebido como estando na sociedade, fazendo parte da sociedade, por meio de sua ação, de como ele age. Né? Então, todo e qualquer comportamento humano é uma ação. Só que não é qualquer ação que importa para o Weber dentro do aspecto da sociologia. É aquilo que ele chama de ação social. Tá? E aí, é por meio desse conceito de ação social que ele vai explicar a relação entre indivíduo e sociedade. Primeiro, ele vai falar que a sociedade só existe porque ela é vivida e compreendida por indivíduos que são racionais e que tomam suas decisões conforme sua história e cultura. Então, o que o Weber vai falar é o seguinte: olha, se existe sociedade, existem indivíduos que agem socialmente, que fazem aquilo que ele chama de ação social. E o que viria a ser essa ação social? Por que a sociedade passa a existir? Primeiro, porque para o Weber, o ser humano, né, enquanto um animal, ele se diferencia desses animais porque ele dá um significado às suas ações. Não é qualquer ação. Para o Durkheim, pense o seguinte: o Weber não está necessariamente se contrapondo ao Durkheim, apesar dele ter lido alguma coisa do Durkheim, mas ele não está fazendo um debate com o Durkheim nos seus escritos. Mas pense o seguinte: o Durkheim fala assim, olha, a ação social é tudo aquilo que é coercitivo, exterior e geral. Só que o Weber vai falar, tá, a natureza coage o ser humano. Né? Se você vê um indivíduo com fome, a natureza está coagindo ele a se alimentar. Né? Então é coercitiva. Ela é exterior porque está fora do indivíduo e ela é geral porque todos os indivíduos passam fome. Né? Passam fome, vão ter fome. E agir para conseguir alimento, né, é algo que, digamos, vai ser coercitivo, vai ser exterior e vai ser geral, mas não necessariamente vai ser social. Vai ter a ver com a criação da sociedade. Porque ele pode simplesmente ir lá e catar uma fruta. Mas catar uma fruta não é uma ação social. Não é algo que cria sociedade. Por mais que seja coercitivo, exterior e geral. Então, o que ele vai falar é o seguinte: a diferença entre uma ação humana que cria sociedade, uma ação social, é porque ela leva em consideração os outros seres humanos, que vão reagir e vão pensar a esse respeito. A esse tipo de ação é que o Weber dá o nome de ação social, porque todo ser humano, ao agir, ele vai dar um sentido, ele vai dar um significado às suas ações, ele vai pensar em suas ações, porque é característica do ser humano ser um ser pensante. E quando ele dá um significado que tem a ver, ou que leva em consideração outros seres humanos, essa ação passa a ser social. E aí o Weber vai falar, e isso é objeto da sociologia. Tá? Então, o Weber vai dizer, de maneira simplificada, né, que a ação social é toda ação realizada pelos indivíduos, levando em conta a expectativa de outra ação dos demais. Então, não vai ser a pessoa simplesmente buscar uma comida que vai ser uma ação social. Agora, se ele liga no iFood, se ele liga não, porque o iFood é no aplicativo. Se ele usa o aplicativo do iFood para pedir comida, ele estava fazendo uma ação social, porque tem outras expectativas ali. Por mais que eu não veja, eu não saiba com quem eu estou interagindo quando eu estou no aplicativo, outra pessoa vai receber aquela mensagem, né? Aquele comunicado de que alguém está pedindo comida e vai fazer comida. Aí eu tenho um conjunto de ações sociais, que eu tenho um indivíduo, um conjunto de indivíduos que produziram o aplicativo, eu tenho um conjunto de indivíduos que estão produzindo a comida, eu tenho indivíduos que estão levando a comida de um ponto a outro, eu tenho um indivíduo que está pedindo comida. Então, nisso, eu estou colocando a ação buscar
comida, se bem que a pessoa que está indo no aplicativo não está diretamente buscando, mas, enfim, como uma ação social, porque leva em consideração as expectativas de outros indivíduos. E a gente sempre age em relação à expectativa do outro. Eu não usaria o aplicativo do iFood, eu ligaria para comida, ou enfim, se eu não imaginasse, se eu não tivesse contra a expectativa, que o outro ia atender. Essa é a minha solicitação. Então, é sempre, toda ação social ele leva em consideração a expectativa dos demais. E é dentro da reciprocidade do tipo de ação que surge a interação entre os indivíduos. Então, se eu peço uma comida, o outro entrega, e para isso teve outro que fazer a comida, eu estou falando de uma interação entre indivíduos, né? Se eu cumprimento uma pessoa, né? Se eu aceno para uma pessoa e a pessoa acena de volta para mim, eu estou numa situação de ação social, mais do que de ação social, porque se a outra pessoa, né, ela respondeu aquilo ali, eu estou numa situação de interação social. E aí vem aquilo que ele chama, o Weber chama de sociedade, que seria essa enorme, gigantesca ou inesgotável nuvem, conjunto de interações entre indivíduos ou interindividuais, tá? Isso é a sociedade para o Max Weber. E a sociologia seria uma ciência que pretende compreender do ponto de vista interpretativo, ou seja, porque ele vai dizer que interpretativo, porque ele vai tentar, a sociologia vai tentar entender o sentido que o indivíduo dá, o significado que tem qualquer tipo de ação social, e explicá-la causalmente em seu curso, como ela ocorre, e também em seus efeitos, ou seja, quais são os seus resultados. Então, a sociologia vai buscar a compreensão e a explicação. Compreensão no sentido de obter o sentido. Por que você age dessa maneira? O que tem aí de fundo? E o segundo papel da sociologia seria explicar quais as causas desse tipo de ação social. Vejamos um exemplo, espero que vocês consigam assistir. Deixa eu ver se vai dar. Eu acho que eu vou ter que parar a interpretação aqui, porque eu estou achando... Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Agora, tentativa de fazer compartilhamento. Área de trabalho. Maravilha. Vocês estão enxergando aí? Sim. Vamos ver se vocês conseguem. Conseguem ouvir. Isso é um episódio do Porta dos Fundos, um pouco antigo. Estão ouvindo? Tá falhando, professor. Tá falhando, professor. Tá falhando, professor. Tá falhando. Ruídos ensurdecedores? Não, então não é para fazer, não é para acontecer isso. Então deixa eu... Tá bom. Eu vou... Vou abrir aqui no YouTube mesmo. Eu sei que vai dar para... Para vocês assistirem. Deixa eu parar de transmissão. Pá. Mas no chão, né?
Calma aí, gente. Eu só vou interromper o compartilhamento aqui. Professor, eu mandei o link do vídeo no chat aí. Ah, tá ótimo. Mas, enfim, mas eu vou conseguir transmitir aqui, é porque tem que ser via YouTube. Beleza. Deixa eu ver aqui. A guia. É de palmito. Rapaz, pare de. Deixa eu só. É porque. Ah, deixe-me ver. Tá sendo. Agora aqui. Eita! Calma aí. Uma guia do Chrome. Ah. Pronto. Pronto. Agora vocês vão assistir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão ouvindo? Continua ruído. Deixa eu ver. Então, será que a internet. Ah, pode ser internet ruim. Vê se vai. Bom Bom dia. dia. Eu queria o penne. Eu queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais? Presunto. Presunto, o que mais? Hã? Presunto. Presunto, isso, milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? O que mais quer? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu O que odeio mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, que você eu tô quer? pensando. Eu quero palmito. Quer palmito? Quero palmito. Fala mais palmito, ó. O que mais você quer? Fala, o que mais você quer? Eu quero mais Quer mais palmito. palmito? Ah, você quer mais palmito? Olha aqui, mais palmito, ó. O que mais? Você quer o quê? Mais o quê? Fala. Fala Tomate, eu quero tomate. Quero tomate. Vambora, falta dois, vambora. Falta dois, fala pra vagabunda. Vambora. Ervilha. Ervilha, quer mais o quê, porra? Vambora. Eu só queria almoçar. Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede. Azeitona. Azeitona, próximo. Boa tarde. Aí eu te pergunto, pra que pediu o palmito? É nisso que eu te pergunto. Porque na boca o palmito não foi. Não é possível. Não é possível. Olha isso. É pra sacanear a porra da faxineira. Um monte de gente passando fome no mundo todo. E este filho da viado pediu pra sacanear. O sangue eu já achei nesse lugar, sabia? Os caras ketchup, sei lá. Agora, na boca, esse palmito não foi. Palmito caro. Gente passando fome na África. Comendo arroz no chão, né? E pede palmito pra jogar na porra do chão. Bom, esse vídeo aqui. Vou deixar vocês assistirem a parte 2, que é engraçada também. Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? O que mais quer? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu O que odeio mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma. O que você quer? Eu quero palmito. Quer palmito? Quero palmito. Fala mais palmito. Eu quero mais palmito. E aí?
cancelamento na Central 9. Você aperta o 9. Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, qual é o 6 ao contrário, caceta? Sobe. Sobe. Andar. Não sei. Onde é que você vai, senhor? Médico. Sim, mas médico pode ter médico em qualquer lugar. Tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico no milho, palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Não, é procto. Décimo. Desculpa. Não, deixa eu conferir. Eu não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Se é na frente é urologista, se é atrás é procto. Por que que o senhor apertou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina, ela deixa muito clara. O 4 é para cancelar. O 5 é para parcelar o financiamento. O 6 não é para apertar o 9. O 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. Deixa eu ver. A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila para decidir, mas esperou para decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora tá vendo azeitona na sua frente, senhora? Tô. Então tem, azeitona. Então tem, olha aí. Tá, mas você tem da verde? De que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta. É preta, então só tem da preta, senhora, não tem da verde. Aquela ali é ervilha? Se não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Deixa eu ver. Vou querer então milho. Milho. Não, gente, é muita coisa, muito difícil. Tem Nossa, é muito difícil. Chega a ser impossível, senhora. Tá, então peraí. O que eu já coloquei, moço? Milho! A senhora só colocou milho! É isso que a senhora colocou! Só milho, faltam 7. Tá. Tem palmito? Pimentão, isso que mais? Ah, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala que mais. Calma, O que você eu tô quer? pensando. Tem parte 3, eu não lembro. Mas, enfim, só a parte 2 e a 1 que são... A 1 é a melhor, a 2 é muito boa também, mas era mais... Enfim, a minha ideia de passar esse vídeo, além dele ser muito engraçado... Bom dia. Calma aí, gente. Tenho que parar aqui. Eu queria um tênis. Demônio. Tá. Então, a minha ideia de passar aqui esse vídeo é basicamente que um dos problemas colocados aí, muitas vezes, e esse é um dos problemas que acontecem nas interações sociais, é porque as pessoas muitas vezes têm expectativas diferentes em relação à maneira como vão agir. Então, se você olha a figura ali do Fábio Porchat, né, que ele é o atendente, ele é um atendente que quer apressar a solicitação dos pedidos dos clientes, né? Ele quer que a pessoa peça rápido. Então, é uma expectativa de ação social. E a expectativa da cliente é de que ela só quer comer e, enfim, uma série de indecisões referentes ao leque de opções que ela tem para escolher a comida. Então, ela não sabe se vai pedir com palmito, sem palmito, enfim. As expectativas diferentes num processo de interação social são um dos
principais problemas quando a gente coloca a ação social, a interação social em evidência. Então, talvez vocês já tenham se colocado na situação em que vocês estão aí numa relação, interação social, e o cara está com uma expectativa, a menina está com outra expectativa, ou os dois caras estão com expectativas que são diferentes, ou as duas meninas estão com expectativas diferentes em relação a uma possível relação amorosa, e isso gera uma série de problemas, porque as expectativas são diferentes. Às vezes uma das partes só quer uma relação de amizade, o outro quer uma relação mais amorosa, enfim, isso cria uma série de frustrações, que são as frustrações típicas do cotidiano de uma relação, ou do início de uma relação amorosa, ou da possibilidade de uma relação amorosa. Às vezes, a expectativa de pais e filhos, os filhos têm uma expectativa e os pais têm outra expectativa no conjunto de interação, e isso gera uma série de elementos conflituosos. A mesma coisa acontece na escola, uma série de expectativas que os professores, os docentes têm, não necessariamente são as expectativas que os estudantes têm em relação às aulas, em relação às notas, em relação ao significado da escola em si, tá? Então, essa questão das diferenças entre expectativas é uma questão, ou seja, do significado que as pessoas dão às suas ações sociais, são alguns dos elementos importantes para entender a ação social e entender a sociedade de maneira geral, tá? Então, a gente vai falar sobre o Weber, quando ele vai tentar entender a ação social, ele vai perceber o seguinte: quando você tenta, enquanto sociólogo, né, um cientista social, interpretar a ação dos outros, você tem que saber qual o sentido, significado que esse outro dá à ação. E aí, há alguns tipos que ele chama tipos puros, tipos fundamentais de ação, que possibilitam uma melhor compreensão do que a pessoa pretende, ou de quais são as intenções, os sentidos, os significados que esses atores dão a essa ação. E aí ele vai falar aí que ele vai criar uma tipologia, ou seja, um conjunto de tipos de ação social, que vai nos ajudar a compreender uma série de características de quais são as diferentes ações que as pessoas podem ter quando levam em consideração a expectativa de outros indivíduos. Então, a primeira que ele vai falar, que talvez seja mais fácil de um sociólogo perceber, ou de qualquer outra pessoa na nossa sociedade perceber, na nossa sociedade moderna, são os tipos de ação racional com relação aos fins, ou à finalidade, ou ao objetivo. O que significa isso? É uma ação estritamente racional, em que a pessoa coloca um determinado objetivo, um determinado fim, e vai buscar a melhor maneira, ou as melhores maneiras, os melhores meios para alcançar esse fim, essa finalidade. Então, se você quer comprar um picolé, você vai na padaria comprar o picolé. Então, é um tipo de ação racional com relação a uma determinada finalidade, tá? Então, essa ação racional com relação à finalidade, você consegue compreender por que a pessoa toma uma determinada ação, porque ela tem uma determinada facilidade. E você vai compreender essa ação do outro a partir da compreensão de qual finalidade essa pessoa tem e quais seriam os meios que estavam disponíveis para que ela pudesse agir de determinada maneira, tá? Outro tipo de ação que a pessoa pode colocar seria a ação racional, que o Weber percebe, é a ação racional com relação a valores. Significa o seguinte, que é uma ação racional, tá? Ou seja, a pessoa leva em consideração uma compreensão do que ele está agindo, ele age racionalmente, só que ele não é mais a finalidade, o fim que orienta a ação, mas o valor que está por trás dessa ação. Então, uma pessoa, quando,
por exemplo, achou um dinheiro e ela vai buscar esse dinheiro. Ah, eu estou num banco aqui e uma pessoa acabou de sacar o dinheiro e caiu aquele dinheiro. A pessoa tem um valor, honestidade enquanto valor, e ela vai, pega o dinheiro e vai buscar a pessoa que deixou cair o dinheiro e entrega esse dinheiro, ela está agindo racionalmente, ela não está agindo irracionalmente, ela está agindo racionalmente com relação a determinados valores. Quando uma pessoa abre mão de uma determinada de determinado bem que poderia vir a trazer um benefício para ela, em virtude de algum valor que ela traz, isso significa que ela está agindo, ou por exemplo, ela doa parte do seu salário porque ela tem uma ética que diz que ela deve doar parte do seu salário para a igreja, para ação, né, para uma ação solidária. Esses valores vão dizer que essa ação é racional, mas tem esse motivo ético, religioso, político, estético em si. Quando uma pessoa tem impulsos sexuais e evita a relação sexual, ela está agindo racionalmente, mas com relação a valores, tá? E esse tipo de ação é uma ação racional, e aí cabe ao sociólogo determinar quais são os valores que estão em jogo ali, tá? E pode ser um valor do tipo ético, né? Eu vou devolver o dinheiro porque eu sou honesto, meus valores, princípios éticos são esses. Podem ser religiosos, o que dá um valor moral, né? Então, eu não vou ter um comportamento sexual, não vou ter não vou fazer sexo porque a minha religião, os valores religiosos não permitem. Eu vou evitar, por exemplo, que votar contra uma determinada lei porque meus valores políticos não permitem isso. Uma coisa que muitas vezes acontece, a pessoa não aceita determinados tipos de financiamento de campanha de determinadas pessoas porque tem valores políticos ali, né? Então, esses são valores. E o estético também, no sentido que a pessoa vai buscar, por exemplo, fazer algum tipo de reforma na sua casa, que não vai ser a mais barata, ou seja, não vai estar relacionado a determinado fim, mas ela acha que alguns valores estéticos são mais importantes para ela do que fazer algo mais barato. Enfim, ela vai comprar uma obra de arte, por exemplo, por conta desses valores estéticos que ela possui. Então, essas são também ações racionais. Aí, há outros dois tipos de ações que eles estão no limiar entre o racional e o irracional, ou já podem ser considerados como algo que a pessoa não raciocina, não usa razão para atuar, como uma ação afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos, tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja ou medo. Então, ela age em relação a outra pessoa, mas não de maneira refletida. Então, é uma ação do tipo afetiva. Então, ela vai se vingar de alguém, ela vai agir por inveja, ela pode agir por medo, ela pode agir por paixão, pode agir por orgulho. Então, são ações que são ações sociais, mas que não estão relacionados a valores, não são racionais, efetivamente, e não estão relacionados nem necessariamente a valores, nem necessariamente a uma finalidade. E tem a ação do tipo tradicional, que teria como fonte motivadora os costumes ou hábitos arraigados. Ou seja, a pessoa age de maneira até irrefletida porque faz parte do costume. Então, pode ser uma pessoa que, por exemplo, não professe uma religião católica, mas batiza os filhos porque isso faz parte dos costumes. Né? É um hábito arraigado, a pessoa vai lá e batiza o filho. Né? Então, isso é uma ação social do tipo tradicional. Enfim, tem uma série de ações
do ponto de vista tradicional, que às vezes a pessoa não tem nem determinados valores relacionados àquilo, mas como é um costume, como são hábitos muito arraigados, a pessoa vai agindo dessa maneira. Ela tem o costume de agir de determinada maneira. Então, quando o sociólogo vai estudar um determinado conjunto de interações sociais, um fenômeno social, ele vai tentar perceber nos indivíduos se eles agem racionalmente com relação a fins, e aí vai ter que verificar quais são esses fins, se ele age racionalmente em relação a valores, e vai ter que perceber quais são esses valores, ele vai agir de maneira afetiva, pode agir de maneira afetiva, uma ação racional de maneira afetiva, então, qual é a afetividade, a emoção que está regendo essa ação, ou ele pode estar agindo tradicionalmente, ou seja, seriam os costumes, os hábitos que estão em jogo quando a gente fala dessa ação, quando fala dessa ação tradicional. Então, sei lá, é interessante você perceber assim, um conjunto de ações de determinados indivíduos que tem a ver com essas características, esses tipos fundamentais de ação social. Eu queria trazer aqui, porque eu acho que é interessante, que me fez refletir, pega o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele é um camarada que independente do gosto ou não por ele, enfim, mas se você for, e o Weber vai falar, olha, inclusive o sociólogo tem que se debruçar sobre uma pessoa que ele, por exemplo, não compartilha dos mesmos valores, da mesma maneira com aquela pessoa que ele admira por conta dos valores que ele professa. Então ele vai falar que o sociólogo tem que buscar uma certa neutralidade do ponto de vista moral, do ponto de vista dos valores, para olhar a realidade social. Mas, enfim, vamos pensar no caso do presidente da República. Ele, muitas vezes, é muito errático, isso é uma das características dele. Mas, quando a gente acha que ele é errático, quando os analistas, principalmente, você vai ver os comentaristas de televisão, de rádio, enfim, falar sobre o presidente da República, ele vai lá e cumprimenta as pessoas, mesmo no meio da pandemia e tal, ele fala um palavrão, ou ele dá uma patada em alguém e vai ser super criticado por isso. Enfim, quando ele está agindo dessa maneira, eu acho que vale a pena, do ponto de vista sociólogo, pensar, ele está agindo de maneira afetiva, tradicional, racional com relação a valores ou racional com relações afins? Então, tu pega ele, todo mundo age de acordo com tudo isso, todos nós, inclusive muitas vezes na mesma ação, misturando várias coisas. Por isso que o Weber chama de tipo ideal, né? Algo que talvez vocês encontrem no livro didático, não está na apresentação, mas vocês vão encontrar nos livros didáticos o Weber falando de tipo ideal. O tipo ideal no sentido que a gente cria esses tipos, mas a gente sabe, né, enquanto conceito, mas a gente sabe que na realidade o fenômeno ele não é exatamente igual àquele tipo ideal, ele é uma mistura de um pouco de tudo. Então tu pega o Jair Bolsonaro, agora ele acabou de apresentar o nome para ser sabatinado no Supremo de um possível ministro que vai substituir o Celso de Mello. E aí esse camarada, essa pessoa tem algumas características, é um garantista do ponto de vista da Constituição e não é próximo aos valores do Bolsonaro, por exemplo. Então ela não é uma ação racional com relação aos valores. Também não é uma ação afetiva no sentido que não foi algo de supetão, não foi algo sem ser muito pensado. Não é algo tradicional, enfim, não é algo que ele tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos arraigados, é algo muito, inclusive, específico, né, em um determinado momento da presidência da República, mas o que você pode perceber é que provavelmente é uma ação racional com relação a fim, a uma finalidade. E qual finalidade seria essa? Colocar uma pessoa que não vai ao encontro dos valores professados pelo Bolsonaro, mas que se mostra como um cara garantista. Talvez pelo
pelo fato de ele ser investigado, eu não estou dizendo aqui se ele ou os filhos dele são culpados ou não, mas talvez por ter sua família sendo investigada, ele acredite que colocaram uma pessoa que tem esse histórico garantista seja mais garantido uma ação que não vá prejudicá-lo, enfim, no mundo político. Então, não só a ele, mas como, enfim, todo o conjunto de atores políticos que atualmente estão apoiando o governo para que o governo dê certo, enfim, para que o governo tenha sobrevida, porque, por outro lado, um pouco antes disso, ele agindo muito de maneira afetiva, ou talvez você falar agindo racionalmente com relação a determinados valores, valor de ordem, valor de que a maioria é um valor conservador, que essa maioria conservadora deve se fortalecer perante um Estado que é muitas vezes que não professa esses valores dele, também de maneira muito afetiva, movido por paixão, enfim, ele estava indo em contra os meios políticos tradicionais, o próprio Supremo Tribunal Federal, entrando em embate toda hora com o presidente inflado por seus correligionários, por seus apoiadores, ou inflando seus apoiadores, ele estava indo muito de encontro ao meio político tradicional. E ele estava correndo o risco de sofrer um processo de impeachment. Se falava isso muito abertamente. Em determinado momento, né, ele abre mão dessas ações afetivas, ou uma ação racional, ou das ações racionais relacionadas a determinados valores, e passa a ser aquilo que no mundo político chama de mais pragmático, ou seja, ele passa a agir mais racionalmente com relação a fins. Então, essas são possibilidades de entendimento, de compreensão da ação do Bolsonaro. Eu vi aqui que uma pessoa falou errático, né? Agir de maneira errática significa que a pessoa vai em determinado primeiro em uma determinada direção e depois vai em determinada outra, e você não consegue saber onde a pessoa está indo, porque ela está um errante, né? Uma pessoa errante é uma pessoa que não vai numa direção específica com uma determinada finalidade. Então, ela caminha meio ao léu, né? Então, o errático é isso. Então, o Bolsonaro, ele muitas vezes agia de maneira errática, agora tem feito isso cada vez menos. E, inclusive, alguns apoiadores mais tradicionais começaram até criticaram ele eventualmente. Eu lembro que o Silas Malafaia, em relação a esse ministro supremo, ele criticou, enfim. Mas, de todo modo, quando o Bolsonaro age de maneira racional com relação às finalidades, os analistas políticos passam a compreender melhor do que quando ele age de uma maneira que as pessoas não conseguem entender, porque, primeiro, muita gente não compreende os valores que estão ali. Segundo, a ação do tipo afetiva, elas são ações que você não consegue desenvolver de maneira fácil quais são os motivadores daquela ação. Então, a pessoa que tem que dizer, minha motivação é essa, enfim, e as pessoas muitas vezes não têm acesso a esses motivadores de uma ação do tipo afetiva, né? Então, toda ação, todos os seres humanos, a gente age muito em relação, muito por conta a partir dessa perspectiva de ação racional com relação enfim, a partir dessa tipologia de ação vista pelo Max Weber. E aí, imagina uma situação, por que ir à escola? Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar por aqui, que agora eu acho que começou eu vou ver. Não, não é essa aqui não.
Professor, deixa eu perguntar um negócio. Diga. Esse é o último semestre que a gente tem aula de sociologia? Esse é o último bimestre? É o último bimestre do primeiro ano. No próximo bimestre vocês não vão ter aula de sociologia. Então, a pessoa que, enfim, vocês vão ter nota só do primeiro e do segundo bimestre, tá? Inclusive para passar de ano, tá? Semestre que vem vocês não têm. Vocês vão ter aula de filosofia no semestre que vem. Aí, no segundo ano, a gente vai ter sociologia de novo. No segundo ano, vocês vão ter sociologia de novo, provavelmente no primeiro semestre. Tá, obrigada. Tá, deixa eu ver aqui que agora eu copiei o link. E vou compartilhar a tela aqui com vocês. Transmitir guia. E aqui. Não. Aqui apresentar uma guia do Chrome. Pronto, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver, beleza. O áudio tá ligado. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o segundo grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o segundo grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem Puxa emprego. vida. Pronto, desculpa. Estava mutado. Vocês assistiram, né, o vídeo? É porque eu estava vendo aqui, estava como se fosse não estivesse apresentando. Tá. Deixa eu ver. Então, vocês entenderam a explicação aí do Charlie Brown do porquê ir à escola, né? Do Lino, na verdade. Você vai à escola para tirar boas notas, para poder ir para o ensino médio tirar boas notas, para poder ir para a faculdade tirar boas notas, para poder ter bons empregos e depois falarem com seus filhos, terem filhos, né, e poderem falar para seus filhos tirarem boas notas. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em por que as pessoas vão para a escola, tem uma série de possibilidades, de motivadores para poder ir à escola. Eu acho que vale a pena. Dentro da tipologia da ação do Max Weber, deixa eu voltar aqui na apresentação, nessa tipologia da ação. Se você for pensar que as pessoas podem ir para a escola, por exemplo, com uma determinada finalidade. Por que as pessoas vão à escola? Porque elas têm
uma finalidade de passar no vestibular, ou, enfim, entrar numa boa universidade, num bom curso, para poderem ter renda. Então, a gente está falando, a pessoa vai para a escola como uma ação racional em relação a fins. Ou a pessoa pode ir como uma ação racional com relação a valores. Às vezes, os valores da família, de estudar, de ser uma pessoa culta, isso é um valor para a família. Então, ela pode ir à escola não apenas porque ela tem como finalidade ir para passar num bom curso superior, mas também por conta de valores que são valores familiares, de estudos que as pessoas têm e que valorizam os estudos. Ela pode ir para a escola porque, enfim, gosta dos seus colegas, porque ficar em casa é chato e aí tem alguém lá que ele se interessou, uma menina, um menino que a pessoa se interessou e pode motivá-lo a ir para a escola. Ou ela pode ir à escola como uma ação tradicional, porque todo mundo vai para a escola. E ela deve ir para a escola, porque essa é a fonte motivadora, já que todo mundo vai, eu vou para a escola. Né? Ou ela pode ir para a escola, porque se ela não for para a escola, a família não recebe o Bolsa Família, ou não recebe algum benefício, enfim, esses são alguns dos motivadores que você pode ir para a escola. Evidentemente, ir para a escola, a ação racional, a ação social, ir para a escola, ela é uma mistura disso tudo. As pessoas vão porque todo mundo vai, porque faz parte dos costumes, dos hábitos arraigados. Ela vai porque ela, em certa medida, gosta daquele ambiente, porque às vezes gosta de alguém, enfim, e se sente bem naquele ambiente, e deixaria de ir para a escola, e deixar de ir para a escola também é uma ação social, porque ela não se sente bem naquela escola, vai pedir para mudar, ou não vai querer mais saber da escola, então vai ter um conjunto de faltas maior do que uma pessoa, se ela não gosta do que uma pessoa que gosta. Ela pode ter alguma coisa relacionada aos valores familiares. Então, às vezes, por exemplo, ela não estuda porque não faz parte dos valores familiares os estudos. Então, a finalidade dela é passar de ano. Eu vou tirar 6. E aí não tem valores familiares que exaltam, por exemplo, boas notas. Então, isso faz parte da maneira como ela lida com a questão escolar. Tem famílias que valorizam demais a questão das boas notas, que não basta passar de ano, ou seja, não basta a finalidade que é passar de ano, mas a pessoa tem aquilo enquanto valor, né, da família. E ela vai tentar reproduzir esse valor, enfim, ela vai ter não só da família dela, mas como ela vai absorver aquele valor para ela, e ela vai ficar extremamente chateada se ela tira uma nota, por exemplo, abaixo de 9 ou 8, porque isso não condiz com os valores dela. Então, ela vai estudar muito para poder estar de acordo com seus valores. E ela vai estar relacionada à finalidade, aí as pessoas geralmente estudam com a finalidade de entrar para uma faculdade, enfim, para ter uma vida melhor. Então, essas questões as ações, as formas, os tipos de ação, também servem para explicar o porquê que vocês vão para a escola. Eu gostaria, depois, num momento apropriado, saber por que vocês vão à escola. Por que vocês estão assistindo essa aula? Porque são obrigados? Simplesmente? Porque tem uma afetividade com o professor? Enfim, são questões que em momento apropriado a gente pode debater. Bom, outra coisa que o Weber percebeu, tem uma pesquisa do Weber que é muito sobre isso, por que as pessoas juntam dinheiro? A motivação de juntar dinheiro pode ser muito diferente. A pessoa pode juntar dinheiro com uma determinada finalidade. Por exemplo, essa foto que a gente está observando aí, ela tem uma finalidade, ela junta dinheiro, porque você está vendo ali no fundo, ela está juntando dinheiro para o casamento.
Então ela tem um objetivo, eu preciso pagar meu casamento vai custar 30, 40, 50, 100, 200 mil reais, hoje em dia às vezes casamento. Então ela está juntando dinheiro para aquele objetivo, juntar meu dinheiro para meu casamento. Eu tenho um amigo que foi trabalhou muito, enfim, no mercado financeiro na Inglaterra. Eu odiava o trabalho dele, mas porque ele queria aposentar cedo. Hoje ele tem minha idade, 37 anos, e está aposentado, está morando em Aracaju, não trabalha mais, vive dos rendimentos. Mas ele trabalhava feito condenado num emprego que ele odiava, que era como analista do mercado financeiro lá na Inglaterra. Ganhava em libra, que o valor de uma libra hoje deve estar uma libra valendo R$8. Um bom salário, um excelente salário. Teve gente que continuou do que estava no emprego dele, e ele resolveu parar de trabalhar, simplesmente, eu não vou ficar rico, eu não quero ter filhos, mas eu quero ter uma vida simples e não trabalhar. Então a finalidade dele era juntar dinheiro para poder parar de trabalhar. Uma pessoa pode juntar dinheiro para casar, uma pessoa pode juntar dinheiro com uma finalidade, comprar uma casa. Tem gente que junta dinheiro porque isso faz parte do valor, dos valores mais arraigados, né? O Weber fez uma pesquisa, e isso é muito interessante, sobre a origem do capitalismo, e uma coisa que ele percebeu, alguns elementos que ele percebeu e depois ele foi pesquisar sobre isso, é que o capitalismo se desenvolveu primeiro e mais efetivamente nos países de religião protestante. Aí ele, por que o capitalismo se desenvolve em países de religião protestante? O capitalismo industrial, inclusive, né, que a pessoa investe dinheiro na empresa para investir dinheiro na empresa, e a empresa vai crescendo indefinidamente. Ele falou, não, esse tipo de comportamento não existiu, e é isso que ele percebeu, é que esse tipo de comportamento, propriamente que a gente chama de capitalista, que é o camarada que pega o dinheiro e investe, faz esse dinheiro criar mais dinheiro, né? Money makes money, ou seja, dinheiro faz dinheiro. Esse tipo de comportamento de a pessoa não simplesmente juntar dinheiro, mas fazer esse dinheiro virar capital, ou seja, uma acumulação infinita, potencialmente infinita de dinheiro, esse tipo de comportamento começa a existir nesses países protestantes e depois se espalham pelo mundo, independente se for protestante, católico ou de outra religião. E ele vai, por que as pessoas passaram a juntar dinheiro nesses países protestantes? E por que especificamente nos países protestantes? E ele vai estudar a religião protestante. E aí, religiões protestantes que vieram depois da reforma do Lutero, do Calvino. E ele vai perceber que uma vertente específica do protestantismo, a vertente calvinista, ela transformou alguns valores que se tinha dentro do catolicismo tradicional, que fez com que as pessoas vissem como um valor supremo o reinvestimento em dinheiro e a adoção de um comportamento que não fizesse esse dinheiro ser gasto, que tivessem comportamentos que ele chama de ascéticos, ou seja, comportamentos de simplicidade, e que fizesse com que as pessoas simplesmente não só juntassem esse dinheiro, mas que fossem constantemente reinvestidos. E ele foi percebendo uma série de preceitos do protestantismo calvinistas, que vai dizer, olha, se você consegue, se tudo aquilo, o fruto do seu trabalho gera mais e mais e mais frutos, você está tendo uma prova de que Deus está abençoando sua vida. Então, você só vai conseguir ter provas de que Deus está abençoando sua vida e vai ter uma vida pós-morte, você vai para o céu, se tudo aquilo que é fruto do seu trabalho se multiplicar. E Deus espera que você multiplique os frutos do seu trabalho. Eles vão utilizar a parábola dos talentos, e ele vai perceber que isso vai ser uma constante, uma determinante do comportamento econômico das pessoas que são protestantes, de sempre honrar suas dívidas, de sempre fazer com que o seu dinheiro possa render cada vez mais, que vai valorizar o trabalho como uma forma de chegar à possibilidade, né, a salvação, que vai
valorizar também um tipo de comportamento racional nos negócios e não um comportamento, seja errático, seja um comportamento que não seja racional, um comportamento tradicional. Então, esse tipo de comportamento, a religião protestante vai fomentar entre seus adeptos, e essas pessoas vão se tornar os primeiros capitalistas, né, que o Weber chama de primeiro capitalista. Ele vai fazer um livro que eu tenho até aqui, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou seja, as pessoas juntam dinheiro, segundo Weber, por conta de seus valores religiosos nesse sentido, tá? Então, esse pode ser uma outra resposta sobre por que determinadas pessoas juntam dinheiro. Elas podem juntar dinheiro porque elas aprenderam a juntar dinheiro. Então, às vezes o filho, o pai ensinou o filho desde pequeno a ter um porquinho lá que ele vai sempre botando moedinha, e a pessoa não se vê, de uma certa maneira, sem todo mês colocar uma moedinha lá, sem juntar uma parte da sua renda e formar um patrimônio a partir disso aí. Então, a pessoa está sempre juntando dinheiro porque ela aprendeu a juntar dinheiro, porque isso faz parte de uma ação tradicional, um hábito costumeiro que ele aprendeu na família. Ela, às vezes, não tem nenhum objetivo, ela nem é parte de um valor religioso ou de alguns outros valores, mas simplesmente juntar dinheiro se torna um hábito. Ou ela pode ser tipo o tio Patinhas, que ama dinheiro, simplesmente que quer nadar nas moedinhas lá, e o dinheiro é parte de uma certa afetividade da pessoa. Não é um hábito necessariamente, ela não é um valor, ela não está ligada a algum valor, esse é o ponto, ela não tem um objetivo, mas ela faz parte simplesmente de uma certa afetividade que a pessoa tem com relação aos recursos financeiros. Então, eu estou falando de tipatismo, mas tem outras pessoas que a gente chama de são pessoas que são ambiciosas, que são muquiranas, enfim, que tem esse amor, paixão pelo dinheiro, e aí isso juntar dinheiro se torna uma ação afetiva. Então, esses são alguns meios de que o Weber percebe para entender a ação social. E do conjunto da maneira, por exemplo, essa questão de juntar dinheiro, então, a partir de um determinado comportamento, uma ação social relacionada a valores, de um determinado grupo social, que se torna um grupo hegemônico em determinadas sociedades, em determinados países, você passa a ter um sistema social, um sistema econômico, que molda o mundo como nenhum outro sistema econômico foi. Então, ao estudar uma ação social, o Weber explica, por exemplo, o capitalismo. Então, o Weber vai mostrar como é que é importante você entender a sociedade a partir da compreensão das ações sociais. E essa, gente, é a aula que eu queria passar para vocês hoje, tá? Alguma dúvida em relação ao Max Weber, as ações, o que é ação social, o que deixa de ser ação social? Bom, eu acho que não tem uma questão aqui. Então, gente, obrigado, desculpa aí pelo tempo, mas e espero encontrá-los na semana que vem, que a gente vai ter aula